Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo, nós estamos no canal Educação em Física. Vamos continuar o nosso assunto sobre termologia. Lembra? Termologia, quem que é o cara da termologia? É o calor. Estudamos o calor, certo? Já vimos como medimos a temperatura de um corpo, as escalas que são usadas para isso. Vimos também os mecanismos de transmissão, de propagação de calor, condução, convecção e radiação. Estudamos o fluxo de calor, certo? Por intervalo de tempo e como que a composição do material, a área por onde esse calor vai fluir, a diferença de temperatura, o tamanho dessa área, dessa distância que esse fluxo de calor vai percorrer, como tudo isso se comporta. Agora, nós vamos começar a analisar os efeitos do calor, os efeitos físicos do calor, da transferência de energia térmica sobre os corpos. E um dos efeitos físicos é a dilatação ou a contração quando um corpo sofre variação na sua temperatura. Então nós sabemos, assim, intuitivamente, quando um corpo esquenta, ele se dilata, aumenta o seu tamanho. Vamos usar esse termo por enquanto. E quando um corpo tem quando tem a sua temperatura diminuída, ele sofre contração, ele diminui de tamanho. Então vamos imaginar o seguinte, você pode estar pensando, poxa, para que serve tudo isso, né? Agora imagine o seu celular, seu computador, o motor de um carro, por exemplo. Se ao esquentar ou esfriar, variar sua temperatura, os componentes, os corpos, as substâncias podem se dilatar ou se contrair, ou seja, variar o seu tamanho. Será que não é importante estudar isso? Pensa bem, todo mundo já percebeu, a hora que coloca o celular para carregar, o que acontece depois de um tempo? Ele esquenta, não esquenta? Qual será que o efeito dessa variação de temperatura tem nos componentes eletrônicos? Os componentes eletrônicos são muito sensíveis. Uma variação mínima de temperatura pode afetar o seu funcionamento. E, inclusive, alguém já viu uma placa, um circuito eletrônico? São componentes muito pequenos. Então, pequenas variações de temperaturas podem variar o seu tamanho, dilatando ou contraindo, e isso faz com que o seu ajuste, o seu posicionamento dentro da placa possa até mudar. E um carro, por exemplo, o motor de um carro, se ele esquentar muito, todo mundo fala, né? Fundiu o motor. O que quer dizer isso? Ele esquentou muito, não teve refrigeração, ele dilatou, ele pode rachar. Ele dilatou, ele pode até rachar. Então, conhecer os efeitos de variação de temperatura nos materiais é muito importante. Então vamos dar uma olhada nesse desenho. Repare, esse desenho tem comprimento, largura e altura. 3 dimensões. Então, lembre-se disso. Sempre que eu vario a temperatura de um corpo, pode ocorrer dilatação e contração nas 3 dimensões, certo? Mas para efeito didático, nós analisamos essas variações em uma dimensão, em 2 dimensões ou em 3 dimensões. Ou seja, às vezes estamos interessados apenas na variação de uma dimensão. Por exemplo, comprimento. Imagina que isso aqui, esse corpo, é uma barra fininha de metal, certo? E o comprimento é muito maior do que a largura ou a altura. Então eu estou interessado na variação do seu tamanho numa só dimensão, porque as outras dimensões são, neste caso, são desprezíveis. Agora imagina uma chapa de metal, certo? Uma chapa de metal, ela pode ser muito fina, mas ela tem largura e comprimento. Então toda vez que essa chapa de metal esquenta ou esfria, eu posso estar interessado na variação da área, das 2 dimensões dessa chapa, na largura e no comprimento. Ou então eu posso estar interessado na variação das 3 dimensões. E aí eu vou analisar a variação do volume deste corpo, certo? Deste sólido. Então vamos ver cada um e você vai ver que isso não é muito complicado não. Aliás, é simples até demais.
Então vamos começar a nossa análise pegando o nosso sólido e analisando uma única dimensão, certo? É um sólido que tem 3 dimensões, eu vou analisar uma única dimensão. Bom, então no meu estado inicial, essa dimensão tem um determinado comprimento, um determinado tamanho. Depois de um tempo, eu forneci calor para esse sólido, ele se dilatou e aumentou de tamanho e foi para um tamanho L. O que será que influencia como esse sólido varia no seu tamanho? Poderia fazer aqui o caminho inverso também, certo? Ele está num determinado tamanho, eu diminuo a temperatura, vario a sua temperatura para baixo e ele vai se contrair, o tamanho vai diminuir, certo? Que vale para dilatação, vale para contração. Então, o que será que influencia essa variação de tamanho? É óbvio, né? Em primeiro lugar, é o tipo de material que a gente está usando. Então, cada material vai ter uma característica. E essa característica nós chamamos de coeficiente de dilatação linear. E o que é o coeficiente de dilatação linear? É um índice, é um número, é um coeficiente que indica quanto esse sólido, esse material, na verdade, quanto que esse material, na verdade, varia no seu tamanho quando nós temos a variação de 1 grau na temperatura, tanto para mais quanto para menos. Então, é óbvio que as características de cada material vão influenciar nessa variação de tamanho. Outra característica, ora, é óbvio, né, pessoal? A variação de temperatura. Quanto maior for a variação de temperatura, maior vai ser a dilatação ou a contração dos sólidos. A dilatação ou a contração do corpo. Então, nós podemos estabelecer uma relação entre tamanho inicial, a variação de tamanho desse corpo, as suas características e a variação de temperatura. E disso sai uma fórmula muito simples, muito fácil. Vamos olhar aqui no quadro. Eu tinha um tamanho inicial L0, ele foi para um tamanho L. Esse pedacinho aqui é quanto que ele variou. Lembrem, em física, quando eu falo, indico delta alguma coisa, é a variação de uma grandeza aqui que é estado final menos o estado inicial. Então, o delta L da dimensão, do tamanho desse pedacinho aqui do corpo é tamanho final menos o tamanho inicial. Então, nós podemos calcular essa variação em função do tamanho inicial, o material e a variação de temperatura. E as características do material são simbolizadas pelo seu coeficiente de dilatação linear. Cada material tem o seu, não precisa decorar. Isso é fornecido, se não for fornecido, é o que precisa ser encontrado no exercício, certo? Então, repare, a variação de tamanho, isso serve para dilatação como para a contração. Ela é dada em função do tamanho inicial, a característica do material e a variação de temperatura. Temperatura final menos a temperatura inicial. Isso vale para uma dimensão. Vale para 2 dimensões? Vale também. Vale para 3 dimensões? Vale também. Só que aí a fórmula muda um pouquinho, só para a gente saber que nós estamos falando de uma dilatação numa única dimensão linear, em 2 superficial e em 3 volumétrica, certo? Vamos ver como é que a gente faz isso? Então reparem que, se eu for calcular a variação da minha área, se eu for calcular a variação do meu volume, é claro que essa variação vai seguir as mesmas condições da variação em uma dimensão. Afinal de contas, quando eu estou falando que ele está variando uma dimensão, pode ser qualquer uma das dimensões, certo? Quando ele varia a superfície ou a área, ou quando ele varia as 3 dimensões, o volume, é uma combinação disso tudo. Mas vamos pensar,
para a variação da área. Eu vou dizer que a área vai variar em função da minha área inicial, certo? Agora eu vou usar um outro coeficiente, que é o coeficiente de dilatação superficial, vou chamar de beta, certo? E a variação da temperatura. Chamei de beta para diferenciar do coeficiente de dilatação linear. E a variação volumétrica vai seguir o mesmo raciocínio. Muito simples. A variação de volume é igual ao volume inicial vezes um coeficiente de dilatação volumétrica, que eu vou chamar de gama, e a variação da temperatura. Agora, sabe qual que é a chave disso aqui? É muito simples, pessoal. Dá até vergonha de tão simples que é isso aqui. Vejam só. Como que eu vou lembrar a variação linear, a variação superficial e a variação volumétrica? É muito simples. Aqui, ó. Beta é igual a 2 alfa e gama é igual a 3 alfas. Simples, pessoal. O que isso quer dizer? Variação linear, considero uma dimensão, alfa. Variação superficial, considero duas dimensões, beta, que é igual a 2 alfa. Variação volumétrica, considero 3 dimensões, que é igual ao quê? A 3 alfa, certo? E o tipo de variação, o próprio problema vai fornecer. E aí eu só substituir pelos valores, lembrando que um corpo ele varia em todas as dimensões, mas eu posso calcular variação numa dimensão, 2 dimensões, 3 dimensões. Outra questão importante é a gente saber a unidade do coeficiente de dilatação linear. Lembra que eu falei para vocês? Quando você não sabe a unidade de uma grandeza, ou quando você precisa calcular essa grandeza e expressar a sua unidade, é simples. Isola a grandeza em relação às outras grandezas da fórmula e através da combinação das unidades daquelas grandezas, você acha a unidade da grandeza que você está procurando. Ficou complicado? Vamos fazer aqui que vai ficar fácil. Aqui, ó. Então, qual que é a unidade de alfa? Certo? Para eu achar a unidade de alfa, é só eu isolar o alfa em relação às outras grandezas, certo? Como que fica? Alfa vai ficar então delta L sobre L vezes delta θ. Quais são as unidades dessas grandezas? Variação do metro. Variação é comprimento inicial menos comprimento final. Tudo em metros. Comprimento inicial, também em metros. Graus Celsius. Certo? Metro com metro eu cancelo. Então, a minha unidade da dilatação do coeficiente de dilatação linear é 1 sobre graus Celsius. Mais importante que a sua unidade é entender o que essa grandeza está expressando. Esse coeficiente exprime quanto que esse corpo varia nas suas dimensões quando eu vario 1 grau na sua temperatura. Nós vamos fazer um exercício de aplicação e depois a gente continua. Fica de olho aí na sua tela. O que o enunciado está nos falando? Um fazendeiro quer cercar com arame um terreno quadrado de lado 25 metros. E ele compra, óbvio, né? 100 metros de fio. É um quadrado, 25 metros, 100 metros, ele comprou 100 metros de fio. Só que na hora de cercar, ele percebe que faltaram 2 centímetros de fio. Ele não quer desperdiçar o material, não tem jeito de fazer uma emenda, aí ele começa a pensar. Como naquele dia está mais frio que o normal, ele pensa, será que num dia mais quente esse arame não vai dilatar e vai aumentar um pouco as dimensões dele?
e seria possível essa dilatação chegar nos 2 centímetros, é isso que ele está pensando, certo? O que o problema pergunta? Sabendo que o acréscimo no comprimento do fio é proporcional ao seu comprimento inicial, ao seu coeficiente de dilatação linear e à variação de temperatura sofrida, calcule o aumento de temperatura necessária para que a dilatação seja de 2 centímetros. É o quanto está faltando do arame para ele cercar a cerca. E ele dá coeficiente de dilatação térmica linear do fio. Então, vamos voltar lá para o quadro. Então tá aqui, pessoal. Repare que ele não deu fórmula nenhuma, mas ele deu todas as dicas. Ele falou que a variação desejada, o acréscimo, certo? No comprimento do fio, é proporcional a quê? A seu comprimento inicial, o coeficiente de dilatação térmica do fio e a variação de temperatura. Lembramos, então, da fórmula de dilatação térmica. É só no comprimento? É uma única dimensão? Qual que é a fórmula que a gente vai usar? Delta L é igual a L0 vezes coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Lembrando, o meu comprimento inicial está em metros. Eu quero que ele varie 2 centímetros, certo? Eu tenho que passar isso aqui para metros, né? Como é que eu faço? Isso aqui é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros, tá? Conversão de unidade, muito importante. Então vamos voltar para a fórmula. Meu ΔL, 2 vezes 10 a menos 2. Meu L0, 100 vezes o alfa, 4 vezes 10 a menos 5. Variação de temperatura é o que eu estou procurando, certo? Vamos pensar aqui um pouco. Antes da gente chegar no resultado, pensem bem. Eu quero que o meu fio aumente o comprimento. Então a minha variação de temperatura tem que ser o quê? Tem que ser positiva, certo? A temperatura final tem que ser maior que a inicial. Mas que temperatura final, que temperatura inicial é essa? Não importa. Eu tenho que achar essa variação de temperatura para que o fazendeiro saiba que, para ele conseguir o efeito desejado, ele tem que estar num dia delta θ graus mais quente do que esse dia que ele fez a primeira medição. Então vamos lá. Então aqui, ó, posso simplificar tudo? Posso, mas eu vou fazer passo a passo. Temperatura 2 vezes 10 a menos 2 dividido por tudo isso aqui, certo? 100 eu já vou colocar na forma de potência, 10 ao quadrado, fica mais fácil para fazer os cálculos. Depois 4 vezes 10 a menos 2. Então vamos lá. 2 com 4 vai dar 2. 10 na menos 5 com 10 ao quadrado vai ficar 10 menos 3. Esse 10 a menos 3 aqui vai subir lá para cima, vai ficar 10 menos 2 vezes 10 à terceira. Então, a minha variação de temperatura, tudo isso dividido por 2, certo? A minha variação de temperatura é 10 dividido por 2, que é igual a 5 graus Celsius. Então, o que isso está me dizendo, pessoal? Para esse fazendeiro conseguir usar os 100 metros de arame que ele comprou, ele vai precisar esperar uma variação de temperatura de 5 graus, óbvio, né? Em relação ao dia que ele mediu, para que ele consiga esse acréscimo no comprimento do arame de 2 centímetros. Aí ele consegue fechar a cerca. Antes de encerrar esse assunto, nós vamos falar um pouquinho de dilatação de corpos quando eles têm cavidades. Vamos ver o que é isso e a gente já volta. Aqui, pessoal, imagine que eu tenho uma chapa de metal, uma chapa qualquer, e eu corto um pedaço dessa chapa, certo? Vamos imaginar. Chapa é feita do mesmo material. Então, se eu aquecer essa chapa, e aquecer esse pedacinho que eu tirei, os corpos são feitos do mesmo material, a dilatação superficial será igual? Será. Quando eu dilato esse corpo, esse pedaço que eu tirei, ele também vai aumentar. E
quando eu dilato esse pedacinho que eu arranquei dele, ele também vai aumentar. Se a gente quiser encaixar esse pedaço no buraco que ficou, a gente vai perceber que ele vai encaixar perfeitamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tenho um sólido, um corpo qualquer, com uma cavidade, com um buraco, quando eu aqueço ou quando eu resfrio esse corpo, a sua dilatação ou a sua contração vai acontecer como se aquele pedacinho ainda estivesse lá. Então, cuidado! Toda vez que a gente tiver uma questão, um problema, um exercício envolvendo corpos com cavidade, a dilatação ou a contração vai acontecer como se aquele pedacinho ainda estivesse lá. Pessoal, para a gente encerrar esse assunto, vamos imaginar o que acontece com a dilatação ou contração de líquidos dentro de um recipiente. Vamos imaginar assim, ó. Eu tenho um recipiente de vidro, por exemplo, com líquido até a boca, certo? E aí eu provoco uma variação de temperatura nos dois, tanto do líquido quanto do recipiente. Então eu vou aquecer os dois. O que vai acontecer com o recipiente? O que vai acontecer com o líquido? Os dois vão dilatar, certo? Se o líquido dilatar mais do que o recipiente, esse líquido vai transbordar. Porém, a parcela de líquido que transborda não é o total de líquido que dilatou. Por quê? Porque o recipiente também dilatou. Então, o volume que dilatou não é aquele que transbordou. É o volume que transbordou, mais o volume que continuou dentro do recipiente por causa da dilatação do próprio recipiente, certo? Lógico, na física, tudo a gente tem que traduzir isso em fórmulas. Como que a gente traduz isso numa fórmula? Então, volume, né, a variação real de volume do líquido é igual a variação de volume do líquido mais a variação de volume do recipiente, tá? Então, não esquecer disso. Pessoal, nossa série de vídeos sobre termologia está chegando no final. Falta falar agora de calor sensível, calor latente. Se não der fazer isso numa aula, a gente faz mais 2 vídeos sobre esse assunto e a gente encerra, certo? Professor Ricardo, canal Educação em Física, espero vocês. Lembrem-se, se tiver com dúvida na solução dos exercícios, deixa nos comentários, eu vou tentar responder, mas antes disso, volta o vídeo, tenta fazer de novo, se aí você não conseguir, deixa os comentários que a gente vai tentar resolver, tá certo? Espero vocês na próxima aula, até lá!